esse não será um vídeo para pessoas fracas. Não, não será. Porque eu vou trazer para vocês, de forma resumida, as principais informações da CPI da pandemia. CPI esta que foi e é causa de tanto receio, de tanto temor por parte do presidente da República. Mas eu também vou mostrar para vocês que, de fato, ele não precisaria estar tão aterrorizado como ele vem demonstrando em suas aparições públicas. Se preparem, porque eu vou trazer para vocês, além das informações, uma análise completamente imparcial. Porém, é importante destacar, não confundam imparcialidade com neutralidade. São situações diferentes, pois meu compromisso é sempre com a informação e com a verdade. Logo após a vinheta, você vai entender com profundidade tudo o que está acontecendo em Brasília. Política, imigração e fatos relevantes. Informação, opinião e verdade em um só lugar. Eu preciso confessar para vocês que pouco importa para mim se gostarão ou não das informações que eu irei apresentar. Pois o meu compromisso é com a verdade, são com os fatos, independente de quem os escuta. Seja você um apaixonado pelo presidente, incapaz de analisar de forma fria tudo o que se passa, ou se é você uma pessoa totalmente contrária ao atual presidente. Também não se agrade de forma demasiada, pois tudo o que vai ser colocado e exposto aqui não deveria agradar, infelizmente, a ninguém. É importante primeiro deixar claro o porquê, ou melhor, quais as provas deste temor que o presidente tem da CPI da pandemia. Basta destacar que o primeiro passo dele, a partir do momento que a CPI foi instalada, ou pelo menos determinada que fosse instalada de forma a cumprir o que determina o regimento do Senado, ele partiu de forma natural em busca de retirar assinaturas da petição originária. E todos nós sabemos como funciona esse toma lá da cá, já aí comprovado, mais uma vez, também sob a administração do Jair Bolsonaro, com a sua aliança, sem nenhum pudor, com o Centrão. Não conseguindo, Carla Zambelli foi à justiça para tentar, pelo menos, impedir que o senador Renan Calheiros, aquele homem que não reúne, sejamos sinceros, nenhum atributo de virtude, fosse o relator. Não conseguindo, não tendo êxito, pois a demanda, a liminar concedida originalmente foi derrubada. Senadores foram aonde? Ao STF. Eu até marquei o nome deles: Jorginho Melo, Marcos Rogério e Eduardo Girão. Foram ao STF com o mesmo intuito, ainda mais associando a questão da própria CPI não ser instalada. Declarados senadores apoiadores do governo. Esse temor se fez ainda mais presente quando o senador Flávio Bolsonaro, numa inédita declaração sobre a preocupação do contágio da Covid pela aglomeração de pessoas, que seria natural na realização da CPI, algo que ele nunca o fez durante todo o período da pandemia, que já reúne mais de, infelizmente, 430 mil pessoas mortas. Ele foi lá discursar, pedindo pela saúde dos seus colegas senadores que a CPI não acontecesse. Mas isso não foi suficiente. Isso não sendo suficiente, partiu-se para uma segunda fase da estratégia. O próprio Palácio do Planalto redigiu os requerimentos
para que os seus aliados apresentassem à mesa diretora. E o surpreendente, desculpem esse princípio de riso, mas é porque chega a ser cômico se não fosse tão trágico. 2 senadores apresentaram 8 requerimentos, integralmente iguais, até nos erros de português. E quais foram esses senadores? 2 governistas, Ciro Nogueira e Jorginho Melo. O próprio Ciro Nogueira confirmou em entrevista dada à BBC Brasil que sim, recebeu do Planalto e que ele disse não encontrar nisso nenhum problema, pois ele, quando vai preparar os seus requerimentos, ele aceita a colaboração de várias pessoas. Esses são os primeiros sinais da preocupação muito clara que parte do Palácio do Planalto. Mas não são somente essas. Desde então, engrossou-se, digamos assim, as retóricas e as bravatas nas aparições do presidente. E, obviamente, a internet começou a propagar toda forma de fake news. O próprio presidente assim o fez. Pegando, por exemplo, parte de uma resposta do gerentão lá, o capo, o número 1 da Pfizer, e publicando em seu Twitter, dizendo que com aquilo estava sacramentada e enterrada a própria CPI. Quando, na verdade, no depoimento prestado ontem por ele, da Pfizer, ficou evidenciado que sim, o Brasil, após não ter dado resposta às propostas daquela indústria farmacêutica para fornecer vacinas, quando finalmente se manifestou, recusou a proposta que totalizava 100 milhões de doses. Os 2 ex-ministros, Mandetta e o Tais, em seus depoimentos, ficou clara que não havia por parte do governo federal nenhum objetivo concreto na aquisição das vacinas, e sim na propagação da informação estúpida de que a cloroquina seria a salvação. O próprio atual ministro tentou de todas as formas se esquivar de responder a estas questões sobre a cloroquina, por exemplo, mas foi incapaz de assegurar que a cloroquina seria eficiente. Para você que conhece alguém que tomou, eu quero que você entenda algo muito simples. 80 a 85% das pessoas que terão Covid ou que já tiveram Covid passarão ilesos sem sequer um único espirro. E se ela toma cloroquina, ou toma um conhaque, ou uma garrafa de cerveja, o resultado será o mesmo. Ela passará pela Covid-19 sem um único sintoma. Curioso é que quem vai para hospitais, quem precisa ser entubado, cloroquina não faz efeito. Por quê? Porque a ciência já comprovou que é ineficaz. Porém, este absurdo se torna, na visão de qualquer pessoa de bom senso, um crime quando ouvimos do contra-almirante, o número 1 da Anvisa, Barra Torres, que em reunião no Palácio foi sugerido que ele inserisse na bula da cloroquina informação que sim, a cloroquina seria recomendada para o tratamento da Covid-19. As evidências, os testemunhos da incompetência associada às tentativas, que eu repito, criminosas contra a saúde pública, vêm se acumulando. Até mesmo aquele marionete do Van Garten, desculpem, mas não há outra forma de adjetivá-lo, que disse em entrevista
2 semanas atrás, coisas totalmente distintas das que ele reproduziu no seu depoimento. Depoimento, sim, porque eles são testemunhas. E confesso, saiu bem barato para ele. O presidente da CPI está bem maleável, digamos assim, com aqueles que cometem perjúrio, aqueles que mentem sob juramento. Porém, a maior prova do temor do Palácio do Planalto foi, ontem, quinta-feira, através do advogado-geral da União, o governo ter peticionado junto ao STF para que Pazuello, ex-ministro da Saúde, na CPI, não responda as perguntas que ele entender que não queira. O Pazuello, que fugiu do primeiro depoimento alegando ter tido contato com pessoas com Covid. Ora, ele que estava na mesma semana passeando no shopping Manauara, lá na cidade de Manaus, sem máscara, estava preocupado em, talvez, transmitir o vírus para os nobres senadores. Ora, seria uma grande oportunidade para o governo. De preferência, de repente, colocaria logo o Pazuello sentado ao lado de Renan Calheiros, olha. Ó que grande chance. O fato é que ele está correndo, fugindo do depoimento e buscando esse tipo de habeas corpus. Agora eu pergunto a vocês, faça uma pergunta sincera à sua própria consciência. Por que alguém que não deve teme tanto? Qual resposta o ministro, um homem que foi ministro de Estado, ministro da Saúde, teria medo de responder sobre os seus próprios atos? Somente, aí é uma dedução óbvia, quem tem atos que não podem ser descobertos. Mas eu disse no início do vídeo que, apesar de informações fortes, de informações tristes, que comprovam o temor do Palácio do Planalto, nominemos Jair Messias Bolsonaro, ele não deveria ter este temor. E por quê? Porque nós estamos no Brasil. Aliás, vocês estão na grande maioria no Brasil. Brasil que, após descobrir o mensalão desse cara aqui, foi ele falar somente que não sabia de nada, que foi uma surpresa para ele, que o povo reelegeu. Foi este mesmo aqui que no seu segundo mandato, quando estoura o Petrolão, veio mais uma vez com esse discurso de enrolar bestas e conseguiu eleger Dilma Rousseff. Essa, pelo menos, conseguimos retirar do poder. Agora Bolsonaro, com todos esses problemas, com 430 mil mortes nas costas e muitas mais, infelizmente, que virão, é descoberto, coincidentemente, ao fim, próximo do fim do seu primeiro mandato, o Bolsolão, o tratoraço. Mas, com certeza, da mesma forma que o povo brasileiro, fanático por Lula naquela época, o reelegeu e depois elegeu a Dilma Rousseff, é muito provável que esse mesmo grupo de fanáticos levem Jair Messias Bolsonaro ao segundo turno. E o que é pior de tudo, provavelmente disputando a vaga de presidente junto com quem? Com o Lula, que está solto devido à destruição da Operação Lava Jato, devido à campanha imoral de destruir a credibilidade do ex-juiz Sérgio Moro, dos procuradores da Operação Lava Jato. Uma verdadeira vergonha.
Algo que nem Lula nem Dilma conseguiram, Jair Messias Bolsonaro conseguiu, destruiu a Operação Lava Jato, soltou o Lula. E deve estar muito contente, pois ele sabe que entre ele e o Lula, o povo brasileiro está entre a cruz e a espada. E aí ele pode ter uma grande chance de reeleger-se. E aí, o que eu digo para vocês é só uma coisa. Deus salve o Brasil. Um cheiro para as meninas, um abraço para os marmanjos, vida longa, morte rápida.